Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias? João, o Evangelho escrito por João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O evangelista João, ele foi testemunha ocular do Senhor Jesus. E ele escreveu tratando desse Jesus maravilhoso, do seu poder, da sua glória, da sua majestade. E foi inserido então neste contexto do seu livro, do Evangelho escrito por João, esta parte do versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos me acompanhem, por favor. Jesus entrando, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Amantíssimo Deus, colocamos mais uma vez diante do Senhor, em oração, na dependência da iluminação do teu Santo Espírito e a aplicação desta mensagem no nosso coração. Não permitas, ó Deus, que seja simplesmente um texto lido, simplesmente uma exposição, mas que sejam palavras vivificadoras, vindo do Espírito Santo do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certa feita eu estava conversando com um rapaz e havia um irmão da igreja que havia cometido um pecado aos olhos humanos mais grave que os outros. E para mim tinha sido surpresa, então perguntei para ele: aconteceu isso mesmo, irmão? E ele disse para mim, sem detença: aconteceu, mas já está excluído da igreja. Muitas vezes nós vemos a situação de pecado e nós gostamos de tratar os pecados dessa forma, tratando os pecadores ou excluindo os pecadores. Às vezes nós não entendemos a questão do que é pecado. Às vezes não entendemos a questão do que realmente preocupa o coração do Senhor a respeito do pecador. Quando nós deparamos com esse texto, algumas coisas precisamos entender. Primeiro, que esse texto do versículo 53 do capítulo 7 até o versículo 11 do capítulo 8, esse texto não se encontra registrado nos manuscritos mais antigos. Este texto foi inserido, segundo alguns, pela própria tradição de pessoas que ouviram e viram este acontecimento, contaram oralmente e aí então registraram esse texto. A verdade é que esse texto, em momento algum, ele vai contra os ensinamentos ao próprio ministério de Jesus. Pelo contrário, ele só confirma como era a vida de Jesus em todos os ensinamentos do Mestre. E aqui vai dizer que o Senhor Jesus havia naquele momento ido para o jardim,
para o Monte das Oliveiras, e de madrugada ele volta para o templo, porque Jesus amava também o templo, e ali ele estava no templo, aproximam os religiosos e começam a testar Jesus, e a real pergunta ou acontecimento era tentar levar Jesus a um deslize, porque eles queriam que Jesus fosse apanhado na sua própria palavra. E como você já conhece bem o texto, nós vamos simplificar, né? Todos aqui já viram bem, já ouviram bem esse texto. Aquela mulher foi realmente apanhada em adultério, e ela estava sendo apresentada diante de Jesus, e o questionamento era: cumpre-se a lei nela ou não? Mas Jesus conhecia a razão deles estarem ali, que não era a preocupação, primeiro, em cumprir a lei. Não era também a preocupação em restaurar. A preocupação era: vamos apanhar Jesus nas suas próprias palavras. Interessante por quê? Porque o texto que fala a respeito do adultério, tendo como pena de morte, ele fala que não é só a mulher que deveria ser apedrejada. O homem também deveria. E onde estava o homem aqui? E naquele momento Jesus então dá uma resposta fazendo uma afirmação: quem não tem pecado, atire a pedra, ou pedras. E aí aqueles homens ficaram assustados com aquela afirmação de Jesus e começaram a retirar, porque foram acusados pelas suas próprias consciências. E desistiram então do objetivo maior, que nem era a mulher, nem era a lei, mas era Jesus. E Jesus então, ao levantar e olhar, eles tinham ido embora, ele pergunta para a mulher: cadê os seus acusadores? Eles foram embora, mestre. E Jesus então responde: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Eu queria destacar aqui algumas coisas importantes para a nossa vida. Primeiro, para tirar e desmistificar a ideia de que Jesus era a favor do pecado. Porque, ao contrário de Jesus, os filmes, os programas que são apresentados pela sociedade, eles sempre fazem aquele que não cumpre direitinho a lei sair bem. Já observaram isso? E aqui também muitos crentes começam a pregar como se Jesus estivesse defendendo a prática do pecado. E aí parece que pecar vale a pena, porque Jesus disse: não, vocês não falam contra ela porque vocês também têm pecado. Mas não é essa a questão. E é isso que me proponho hoje aqui a discutir com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Jesus não estava aqui valorizando o pecado, Jesus não estava aqui exaltando o pecado, Jesus estava aqui dizendo que você não pode corrigir o pecado. Jesus estava aqui mostrando realmente a que ele tinha vindo. E o que realmente é a teologia bíblica, o que realmente Deus quer do ser humano. Na verdade, o que mais preocupa o coração de Deus não são as nossas ações, mas são aquilo que nós nos tornamos. As ações são frutos de um coração que se torna, então, conhecido pela sua prática. E Deus está preocupado com o que está na essência do coração. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer: ele vos deu vida, e são dos vossos mortos, os vossos delitos e pecados. Ele não está falando de ações pecaminosas, mas está dizendo de um coração corrompido, que é movido, que é direcionado pelo pecado e pela força das trevas. E aqui não é diferente, porque o Senhor se dá a conhecer como aquele que sabe todas as coisas, inclusive o coração daqueles que estão acusando a mulher. E qual era a intenção deles? Porque Jesus se depara com este assunto e ele então começa a questionar aqueles homens, sabendo que havia a questão realmente do cumprimento da lei. E Jesus poderia então dizer: não apedrejem, ele estaria quebrando a lei. Jesus poderia dizer assim: apedrejem, e eles poderiam levantar duas questões. Uma, que os romanos haviam proibido os judeus de emitir alguma pena de morte. Segundo, onde está o amor que você prega tanto? Então, qualquer resposta aqui
estaria atendendo o propósito. Mas Jesus, conhecendo então não só o coração como propósito, e conhecendo também o coração como corrompido, Jesus então afirma: muito bem, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Por quê? Porque Jesus conhece a essência. Jesus conhece o que vai no fundo do coração, e é isto que importa no coração do crente. A religiosidade sem o amor cristão, ela não tem nenhum valor. Você se guardar do pecado, mas não ter a motivação correta, também não tem nenhum valor. Porque o que deve motivar a nossa vida é o amor a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas me leva então a zelar pela lei, mas ao mesmo tempo que eu zelo pelo cumprimento da lei, eu sei que eu fui agraciado e eu tenho a graça para o meu irmão também. Hoje aqui na escola dominical, na aula que nós tivemos, nós vimos isso no final da epístola, quando o missionário Natanael então destacou justamente essa questão, dizendo que se tem alguém errado, não torne-se inimigo dele, mas corrija-o. Porque o que realmente interessa no coração de Deus é o coração do homem. E aqui ele conhece o coração dos religiosos. Mas ele também conhece o coração daquela mulher. E quando ele se dirige àquela mulher, em momento algum, ele diz assim: perdoados estão os teus pecados. Ou ele diz: olha, você está agora condenada. Por quê? Porque aquela mulher não foi ali como arrependida, ela foi levada. Ela não se apresentou perante Jesus dizendo assim: olha, eu estava em adultério, fui apanhada, gostaria que agora cumprisse em mim a lei de Moisés. Não, ela foi levada para ali, e Jesus se dirige a ela dizendo: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ele deixa agora um ensinamento como uma ordenança. Agora, dentro deste princípio, além daquilo que nós já vimos como a onisciência de Jesus Cristo, então por isso comprovando como Deus Filho a sua divindade, nós vemos também aqui que ele é aquele que dá a entender que ali entre eles é o único que podia condená-la. Porque ele diz assim: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Eles vão embora. Ele olha para a mulher e diz assim: nem eu tampouco te condeno. Ou seja, eu posso te condenar. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho aqui dentro desse aspecto. O Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração e a intenção das nossas ações. Ele sabe quando nós fazemos, por que nós fazemos e para que nós fazemos. Ele não só conhece o que está presente, mas ele conhece o que está por trás de tudo isso. Ele sabe das intenções do nosso coração quando nos dirigimos aqui hoje ao templo. Ele sabe da intenção do nosso coração quando nós cantamos: eu quero voltar ao primeiro amor, se realmente nós queremos voltar ao primeiro amor. Ele sabe da intenção quando nós oramos, se realmente nós cremos. Ele sabe se nós cremos nisso, nós estamos pregando aqui agora. Porque ele conhece tudo. Isso nos dá, então, dois segmentos importantes. Primeiro, um segmento de felicidade, de tranquilidade, de júbilo, porque ninguém pode me julgar. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, é uma palavra de conforto, de consolo, em saber que o Senhor conhece o meu coração e ninguém pode emitir um julgamento sobre a minha ação, realmente como ela é, dizendo que não possa ser o que eu estou expressando. Mas, por outro lado, também pode acontecer o contrário. Ele pode emitir o julgamento em saber que realmente nós não estamos com a nossa vida, com a nossa atitude, realmente comprovando o que está no nosso coração. Ao mesmo tempo que tem a questão do conforto e do consolo, há também o confrontamento dessa verdade.
O Senhor conhece tudo, e por conhecer tudo, Ele sabe se é verdadeiro ou não. Se as nossas palavras são fiéis e verdadeiras ou não. Outra coisa importante é que Ele não só identifica, mas Ele pode emitir julgamentos. Ele pode condenar as nossas atitudes. Ele fez isso com muitos fariseus. Ele os chamou de hipócritas. Ele os chamou de raça de víbora. Mas ele também chamou uma viúva que vivia na sua pobreza, que colocou no gasofilácio uma mísera oferta, dizendo que ela havia ofertado mais do que todo mundo. Ele é o Deus Filho que, no tempo exato, virá como juiz e julgará toda a nossa vida. O autor aos Eclesiastes, ele vai dizer que até as boas e até as más, todas elas, as conhecidas e as não conhecidas, todas as nossas ações serão julgadas. O autor ao Apocalipse, que é o próprio Senhor, Jesus, e João escreve, ele vai dizer que no último dia abrirão-se livros contendo todas as nossas ações, toda a nossa vida. E nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas há também um livro, e este livro é o livro da vida, onde o nosso nome deverá estar escrito. O meu está, pela graça de Deus. Creio que o seu também. Mas pense no que você tem feito e como você tem feito. Pense que você precisa viver para Deus, só para Deus. Possivelmente, se não tivesse esse contexto do objetivo dos fariseus, eles poderiam até levar com a motivação correta e serem até atendidos, não no apedrejamento, mas no cuidado para aquele coração, para que ele viesse a se arrepender. Mas Jesus sabe todas as nossas ações. Jesus conhece o coração, muito mais do que as ações. Eu não sei quantos aqui se lembram de um jovem que chegou para Jesus e disse assim: mestre, ordena meu irmão que reparte comigo a sua herança. E se você observar aquele texto bíblico, Jesus vai tratar de usura com aquele jovem. Porque Jesus detecta o problema do seu coração e não da herança mal dividida. Jesus conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele sabe a motivação de estarmos aqui. Ele sabe a motivação de dizer não para muita coisa. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe até mesmo aquele pecadinho que a gente tem mantido na nossa vida. Aquele pecado oculto que muitas vezes tem tomado conta da nossa vida. Que tem sido um vício na nossa vida. Aquele pecado que nos tira a alegria da salvação. Aquele pecado que nos tira a alegria da pregação. Aquele pecado que nos tira a alegria da conversão, da congregação, do louvor, da oração. Aquele pecado que muitas vezes está tomando conta e se assentou como rei no nosso coração. Deus conhece. E neste momento é a nossa oportunidade de falar para o Senhor assim: Senhor, eu não posso atirar pedras porque eu tenho pecados. Eu preciso confessá-los diante do Senhor. Eu preciso abrir o meu coração, eu preciso me livrar deste pecado, porque este pecado já foi desarraigado, ele já não está mais agarrado no meu coração, porque o Senhor Jesus fez isso, me dá habilidade para fazer isso. Então, se ele está, ele precisa ser tirado e vai ser tirado por mim. Senhor, me ajude a tirar esse pecado. Me ajude a amar a leitura da tua palavra. Me ajude a amar a oração. Me ajude a amar o Senhor. Amar o Senhor e só o Senhor. Ajude-me a amar o próximo da mesma forma que eu me amo a mim mesmo. Ajude-me, pois Deus conhece o seu e o meu coração. Deus abençoe a sua vida. Que você não seja nem um adúltero da palavra de Deus,
e nem um fariseu que vá levar com segundas intenções, a não ser o tratamento específico de um coração, para que ele chegue ao arrependimento e se volte para o Senhor. O Senhor talvez vai falar com você sim, neste momento, diferentemente do que falou com aquela mulher. Se você tem aquele pecado oculto e quer confessá-lo, Jesus vai dizer para você sim, eu te perdoo. Mas não cometa mais esse pecado. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos faça meditar na sua palavra sempre, no seu direcionamento sempre. Em nome de Jesus. Amém.